Nós queremos recomeçar, queremos resultados diferentes na nossa vida. Nós queremos uma vida espiritual diferente, uma vida ministerial diferente, uma vida familiar diferente. E está tudo certo querer isso, isso é muito bom. Mas a questão é que se você entende errado a sua maneira de se relacionar com Deus, tudo que você vai fazer depois daí vai estar errado também. Então a gente precisa corrigir isso aqui urgentemente. Qual é a maneira correta? É você entender, e o salmista deixa isso muito claro, ele nos dá uma noção muito boa a respeito disso, é que ele diz: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Veja bem, que ele não está dizendo que por ele ser o construtor da casa, a gente não precisa trabalhar. Ele está dizendo, embora você precise trabalhar, você tem que deixar que eu seja aquele que edifica, o engenheiro, quem dá as coordenadas. Eu vou cumprir com a minha parte, mas sabendo que quem guarda a minha vida é o Senhor. Então veja bem que esse texto ele nos traz uma ideia de sinergia. Deus está cumprindo o papel dele e nós estamos cumprindo o nosso. O grande problema é que quando a gente não entende isso, a gente tende a assumir um dos dois papéis, ou eu sou passivo demais na minha vida, não tomo atitudes práticas no dia a dia, embora eu até ore, mas eu não tomo atitudes práticas. Ou eu sou ativista demais, eu faço tudo, não oro antes de tomar uma decisão, não consulto o Senhor, não me aconselho com pessoas mais maduras e mais experientes na fé do que eu só vou fazendo, e espero que por estar bem intencionado, Deus concorde comigo. Isso é uma maneira errada de viver o Evangelho. Você precisa entender, nós precisamos entender isso, principalmente aqueles pois no coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Verso 18. Antes lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É claro que esse texto ele está dentro de um contexto de produzir riqueza, mas ele se aplica para qualquer área da nossa vida. Qualquer conquista ou qualquer objetivo alcançado por nós, nós precisamos guardar o nosso coração para não achar que fomos nós quem produzimos, ao passo que também nós não podemos achar que nós não temos responsabilidade em produzir determinados resultados na nossa vida. Nós precisamos então cooperar com Deus. Em João capítulo 15, no verso 5, Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. E Ele também nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Aquele que está em Cristo, aquele que permanece no Senhor, é aquele que realmente vai conseguir resultados diferentes na sua vida. Mas nós precisamos entender que para isso nós precisamos colocar Deus no centro. E aí eu quero pontuar com vocês aqui alguns princípios para que esse recomeço seja no centro da vontade de Deus, para que nós possamos recomeçar e assegurar que dessa vez nós não vamos tomar o caminho errado. Nós precisamos então começar a trilhar alguns caminhos, e o primeiro deles é: decida ser liderado pelo Espírito Santo. Responda a seguinte pergunta: a vontade de quem vai prevalecer na sua vida? Defina isso.
se relaciona com Deus de uma maneira equivocada. A maioria das vezes é Deus com a gente, em vez de ser nós com Deus. Veja bem, você com Deus é uma coisa, Deus com você é outra coisa. E a maioria de nós caminha com o Senhor de uma maneira que Ele é o nosso auxiliar, o nosso ajudante, onde a gente vai tomando as decisões na nossa vida. A gente não ora, como eu falei no início, a gente não lê a palavra, a gente não tem conhecimento da vontade de Deus, e a gente é nutrido até de uma boa intenção, a gente está muito bem intencionado em fazer a coisa certa. Só que, e aí a gente imagina, bom, se eu quero fazer uma coisa certa, eu suponho que Deus vai me abençoar, então obrigatoriamente Ele vai vir e vai fazer aquilo que eu estou julgando que Ele deve fazer. Esse é um grande engano. Nesse modelo, é Deus com você. E a maioria de nós quer Deus com a gente, mas a gente não quer estar com Deus. A maioria de nós quer um Deus que confirme as coisas e os planos dos nossos corações. Tanto é verdade que quando você estabelece quando você está buscando o Senhor, você estabelece determinados padrões de resposta para a sua vida. Se Deus responder diferente daquilo, é inaceitável. É porque Deus não está falando. É porque Deus não está agindo. Se Deus não estiver agindo dentro daquilo que a gente espera, é porque Deus não está fazendo nada. É porque Ele não se importa. É porque Ele não está nos ouvindo. Não, pelo contrário. Quando você entende que Deus está no controle da sua vida e Deus vai na sua frente, você está apto para esperar pela vontade de Deus. Você está apto então para deixar que Ele governe a sua vida e você andar debaixo do governo do Espírito Santo. Se Ele disser para você fazer, você faz. Se Ele disser para você esperar, você espera. Se Ele disser para você ir, você vai. Se Ele disser para você ficar, você fica. Não importa qual seja a direção que o Espírito Santo vai dar, você vai cumprir, porque assim é nós andando com Deus. Qualquer coisa fora disso não é uma relação aceitável. Não é o tipo de relação que Deus quer ter conosco. Ele não quer simplesmente ser o avalizador dos nossos desejos, das nossas vontades, dizendo sim para tudo que a gente pede para Ele. Inclusive, a gente tem que aprender a ouvir não de Deus, porque não, na maioria das vezes, não é uma resposta aceitável para nós. Então nós nos revoltamos, nos debatemos, nós ficamos inquietos e ansiosos e preocupados, porque a resposta de Deus foi não. Alguns de nós, até quando a resposta é espera, já há algum determinado nível de angústia, porque nós precisamos trabalhar no nosso coração a nossa fé em Deus. Então nós precisamos recomeçar a nossa história debaixo da liderança do Espírito Santo. E nós não podemos inverter os princípios da Bíblia, porque a maioria de nós está mais ou menos assim: Deus, se o Senhor me abençoar, eu obedeço. Só que não é assim que o jogo funciona. É se você obedecer, Ele te abençoa. Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 até o verso 14, ele vai descrever lá: se nós ouvirmos a Ele e obedecermos as suas palavras, essas bênçãos nos seguirão. E ele começa então a descrever uma série de bênçãos que seguirão aqueles que obedecem. Só que nós fazemos o contrário, nós invertemos o processo. Nós dizemos para Deus, nas entrelinhas, embora talvez nem saia dos nossos lábios, nós dizemos para Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te obedecer. Muitos aqui já até fizeram promessas: Senhor, se o Senhor fizer isso aqui, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Só que essa tal coisa que você prometeu, você deveria fazer só por amor. Eu vou ler mais a Bíblia, Senhor. Eu vou orar mais, Jesus. Eu vou evangelizar, Senhor. Eu vou ajudar pessoas, eu vou dar uma oferta. Você não deveria ter barganhado com Deus para fazer algo espiritual. Você deveria fazer por amor, por Ele, porque você o ama. Mas a gente está com os nossos conceitos invertidos, onde é Deus andando com a gente e não nós andando com Deus. A gente está colocando regras para Deus, para que Deus possa
nos abençoar. Nós sempre temos a tendência de querer assumir o controle da nossa vida, e aí a gente tem a sensação de que nós estamos fazendo a vontade de Deus porque a gente ora, porque a gente lê a Bíblia. Só que veja bem, exercer essas práticas espirituais não é uma garantia de que o Espírito Santo está liderando a sua vida, se você não tiver a consciência de que você está disposto a obedecer, a disposição interior em obedecer. Veja bem, é extremamente possível que você leia a Bíblia e seja alguém desobediente. É extremamente possível, por exemplo, que você leia a Bíblia e esteja frio espiritualmente. Tem gente que lê a Bíblia, que ora, mas está frio espiritualmente. Porque essas práticas por si só, elas não são o indício ou a evidência de que o Senhor está controlando a nossa vida, porque a mera exposição à verdade, ela não é por si só o resultado final, é a obediência à verdade que nos foi exposta que faz a diferença na nossa vida. É aí que o governo de Deus se estabelece. Você pode orar e você pode ler a Bíblia inúmeras vezes, mas se essa oração ela não te conduz à obediência, porque Jesus, quando esteve no Getsêmani e quando ele esteve no maior conflito com Deus da vida dele, e que ele disse assim: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, ele estabeleceu também o padrão exatamente do salmista: contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É como se ele estivesse dizendo, se eu fosse parafrasear e tentar encaixar essa afirmação de Jesus com a frase do salmista, seria: Senhor, se eu tomar a decisão de fugir daquilo que o Senhor preparou para mim aqui, vai ser inútil. Porque o grande resultado de todo o esforço empregado sem que Deus esteja governando a nossa vida é que tudo que a gente faz é inútil. No final das contas não serve para nada. Sabe qual é o sentimento de pessoas que já passaram por isso? Frustração. Fez, trabalhou, se esforçou, se empenhou, fez tudo que podia. No final, não serviu para nada. Normalmente, nesse momento, nós somos abatidos de uma frustração tremenda no nosso coração, ao ponto de querermos desistir da fé. Então nós pensamos: não dá certo. Depois de toda a força empregada, agora eu vou descobrir que tudo que eu fiz foi inútil. Só que aí, uma vez que você decide recomeçar, e eu já preguei isso, nem tudo é perdido quando a gente aprende lições. Nem tudo. Alguém que vai recomeçar, se essa pessoa é sensível e ela aprende com seus erros, ela nunca recomeça do zero. Ela tem uma larga experiência para carregar consigo nesse recomeço, que vai ajudar ela a encontrar atalhos para tomar o melhor caminho. Já vai entrar nesse recomeço com conclusões tiradas a respeito de escolhas que foram feitas no passado. Isso significa dizer que, entre aspas, você vai encurtar o caminho no recomeço para chegar onde Deus planejou para você, desde que você seja alguém que é capaz de aprender. Caso contrário, se você é alguém que só vive as coisas e não aprende nada, só sofre e não aprende nada, só chora, mas não aprende nada, aí você vai sempre começar do zero. Só não começa do zero aquele que desenvolveu a capacidade de ler a própria alma e começar e recomeçar com as lições aprendidas com os erros que cometeu. Portanto, nós precisamos, nessa noite, inverter um valor. Nós precisamos reconfigurar o mapa da nossa vida. Não é mais Deus vem e me abençoa. Você não pode mais ficar se comportando de uma maneira achando que Deus tem que estar correndo atrás de você para abençoar os teus planos. E ainda fica chateado quando as coisas não dão certo. Você começou coisas pelas quais você não orou e deu errado, e está chateado com Deus porque se achava que Deus tinha alguma obrigação com esse plano, sendo que você nem buscou a Ele, você nem o consultou.
Você não pode ficar chateado com Deus. Você tem que reconhecer: fiz pela minha força, fiz de minha própria vontade, fiz de minha própria cabeça. E o resultado é que, como disse o salmista, e a palavra de Deus é infalível, foi inútil. Todo o esforço empregado acabou sendo inútil para o resultado que você esperava. Mas nunca é inútil para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque se você aprende, Ele vai te transformar a partir dessa experiência. Significa dizer, e aqui eu vou estabelecer um novo ponto: para a gente recomeçar e colocar Deus no controle, a gente precisa então crescer em fé. Incredulidade tem sido uma marca registrada de muitos crentes. E eu não estou falando da incredulidade na existência de Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes. Hebreus 11:6, coloque esse texto na tela. Eu vou reprisar algo que eu disse algum tempo atrás em uma mensagem. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele, aqui está a palavra, existe. Mas se você lembra, se você estava aqui no dia que eu preguei sobre essa mensagem, a palavra existe não é a melhor palavra para ser traduzida para o português. Aqui é o verbo ser. Então, o certo seria ler: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele é, e que recompensa aqueles que o buscam. A essência da fé não é a existência de Deus, é o caráter dele. A essência de uma fé genuína está não em acreditar que ele existe, mas que ele é aquilo que ele diz que ele é. Acreditar que ele é fiel, acreditar que ele é bom quando as circunstâncias são devastadoras ao teu redor, é muito difícil acreditar que ele é bom, mas ele é. Mas ele é. E aí talvez você vai ter que entrar na sua própria busca pessoal para entender como é que Deus pode ser bom para você nesse cenário. Mas eu te garanto que se você buscá-lo genuinamente, você vai descobrir que ele é bom. E aí, quando você então começar a caminhar com Deus nesse nível de fé, na pessoa de Deus, aí você vai estar caminhando para recomeçar sem frustrações, sem que você trilhe o mesmo caminho e acabe tendo sempre os mesmos resultados. Nós precisamos então depositar toda a nossa fé na pessoa, no caráter de Jesus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Pai. E não importa qual seja a circunstância que você passou e que agora precisa recomeçar, Ele ainda tem um plano para você, e esse plano está de pé, e Ele vai fazer cumprir desde que você inverta, porque talvez você está precisando começar hoje, porque de maneira imperceptível, o seu comportamento apontou para Deus andando com você, e não você andando com Deus. Você sempre foi fazendo as coisas, sempre foi tomando as decisões, não gastava um tempo com Deus para discernir a vontade dEle, e o final disso sempre vai ser frustração. Agora, se tem um lugar que é seguro, é o centro da vontade de Deus. Esse lugar é extremamente seguro. Tentar se certificar, mas pastor, eu vou falar de uma crise que eu enfrento muito na minha relação com Deus. Eu tenho algum nível de ansiedade, não crises de ansiedade. Eu sou ansioso para ter as coisas rápido. Eu quero respostas para amanhã. Quando eu oro a Deus, eu quero que Deus me responda logo. E eu sofri muito na minha relação com Deus, porque parece que propositalmente, por me conhecer, Deus nunca me responde rápido, nunca. Sempre demora demais. Isso me deixa assim angustiado. E aí Deus falou uma coisa comigo, inclusive usou minha esposa para falar isso: enquanto Deus não falar, não se mova. Ainda que isso dure 1 ano, ainda que isso dure 2 anos, ainda que Deus não fale em 3 anos, Ele não falou, não faça. Isso foi norteador para a minha vida, porque até então eu pegava minhas boas intenções como pastor e dizia assim: não, eu vou fazer, Deus vai me abençoar, Ele é comigo, vai dar tudo certo. E aí acabava fazendo escolhas erradas, e depois eu acabava colhendo as consequências,
Só que, para a glória de Deus, como eu sempre fui alguém que sempre me fiz análise da minha própria alma, eu parto do seguinte princípio na minha relação com Deus: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu nunca considero a hipótese de Deus estar errado. Se alguma coisa deu errado na minha vida, eu vou ver onde eu errei, porque eu tenho certeza que Ele não errou. Ele é perfeito. Se algo deu errado, é porque ou eu errei em algum lugar, ou eu não entendi a vontade de Deus, ou as duas coisas juntos. Então, eu não parto do princípio que existe a possibilidade de que Deus se enganou comigo, de que Ele falhou comigo, de que Ele errou comigo. Não, eu vou lá e reanaliso a minha história e dizer: Jesus, eu errei aonde? Aonde foi que eu tomei o caminho pela minha própria vontade? E o Senhor vai me mostrando. Talvez você não consegue perceber e discernir o que está acontecendo na sua própria história, porque você julga que Deus está errado. Foi Deus que errou, porque Ele não fez do jeito que você esperava. E eu vou lembrá-lo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que está escrito na palavra. Deus não erra, Ele não falha, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Então, se os resultados que nós estamos vivendo, ou melhor, as colheitas que nós estamos fazendo não nos agradam, a gente precisa revisitar nossas semeaduras. Precisa voltar lá. Vamos lá, deixa eu ver o que eu semeei aqui. Por que eu estou colhendo isso, Senhor? Porque às vezes a gente chega cheio de razão diante de Deus. Por que eu estou colhendo isso aqui, Senhor? Se eu plantei coisa boa aos teus olhos. É essa a dinâmica de daqueles que tem na sua mente que Deus tem que andar com eles. Eu plantei coisa boa. Ele nunca se percebe como sendo o portador do erro. É sempre o outro. E nesse caso até Deus pode errar, menos ele. Ele não erra. Se o resultado e a colheita está ruim, é porque Deus errou ou outras pessoas erraram. Tem muita coisa errada nesse tipo de pensamento, principalmente no que diz respeito a Deus. Até mesmo quando diz respeito às pessoas. Se Deus está no controle, irmãos, se Deus está no controle, Ele está permitindo por algum propósito. Veja bem, a sua vida mudaria se você tirasse essa mentalidade mundana e vitimista da sua mente, de sempre achar que as pessoas têm poder de produzir resultados na tua vida. Para com isso. Não tem. Se Deus está no controle da tua vida, qualquer coisa que aconteça, acontece pela vontade ou pela permissão dele. E mas é desagradável. Se é desagradável, é porque Ele pretende com isso promover algo na sua vida. E você precisa então entender e discernir a vontade do Senhor. O que Deus quer produzir em você? O que Deus quer fazer em você? Se você não colocar Deus no controle nesse nível de entrega total, é muito difícil que você tenha resultados diferentes na sua vida, na sua casa, na sua família, em qualquer área, na sua vida ministerial, na sua vida financeira. Você vai continuar tendo os mesmos resultados porque você continua se movendo pelos mesmos valores o tempo inteiro. As suas crenças, elas não se alinharam com a palavra de Deus. Você não se deixou moldar pela palavra de Deus. Então você precisa urgentemente se render a Cristo e deixar que Ele governe a sua vida. Você precisa de fé. Fé em Jesus. O desafio da fé é continuar crendo, como diz o pastor Augusto Nicodemos num vídeo. É continuar crendo quando não sente, quando não vê, quando não está nada acontecendo, mas continuar acreditando que Ele é. Ele é. Não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que vai, porque Ele prometeu. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que Ele também está trabalhando no meu interior, e eu vou continuar crendo nele. É muito fácil acreditar quando as circunstâncias estão favoráveis. O desafio da fé é quando não está vendo nada, e quando a razão ela está apontando para outro caminho completamente divergente daquilo que Deus te prometeu. Você precisa continuar crendo. Se você não estabelecer um novo nível de fé, você não vai conseguir viver o governo do Espírito Santo. Eu vou usar um exemplo bíblico, talvez você já tenha lido. Quando a gente confia em Deus, a gente não depende das circunstâncias. Abraão foi chamado para sair da terra da sua parentela e não levar
ninguém para a terra prometida. Mas ele levou o sobrinho dele, Ló, lá pelas tantas. E veja bem, lá pelas tantas, ele começa a ter problema com o sobrinho dele. E aí ele decide se separar do sobrinho dele. Agora veja uma coisa aqui importante. Se você ler as Escrituras, você vai descobrir que Deus não fala com Abraão até que ele se separe de Ló. Porque não adianta Deus te dar um novo comando se você não obedeceu o anterior. Deus tinha dito para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou parente. Até o momento em que ele se separa de Ló, não tem nenhuma instrução de Deus a respeito dessa terra. Deus não fala nada com Abraão. Depois que ele separa de Ló, Deus começa a abençoá-lo e começa a instruí-lo novamente. Isso é fé. Agora, qual é o principal ponto na história deles? Abraão decide então se separar do sobrinho. E aí eles estão lá na terra e diz assim: Ló, escolhe a terra que tu quiser. Se tu disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Imagine isso que você está no litígio com alguém. Você é sócio de alguém numa empresa. E você está em litígio. E você dissesse para o seu sócio assim: escolha o que você quiser aqui na nossa sociedade. Você quer o quê? Todos os bens? Fique com todos os bens. Me dê a carteira de clientes. Você imagina isso? O que Abraão estava comunicando? Abraão estava comunicando que ele não dependia de circunstância para prosperar, para que a vontade de Deus se estabelecesse na vida dele. Ele tinha fé em Deus. Ele acreditava que o Senhor era Ele quem faria e criaria as oportunidades de que ele precisasse. Então ele não colocou na mão de Ló, ou na decisão de Ló, o futuro dele. Ele disse: Ló, seja lá o que tu escolher. E aí é curioso, porque quando Ló ele olha as campinas, os pastos verdinhos, e ele escolhe a terra mais bonita e deixa os carvalhais de Manre para Abraão. Um lugar feio, mas foi lá que Abraão prosperou, e foi lá que se tornou Sodoma e Gomorra. Não são as circunstâncias, é a nossa fé em Deus que faz a diferença. Não é o lugar, não são as pessoas, é obediência a Deus. É a gente definitivamente colocar no nosso coração de que nós precisamos confiar em Deus com todo o nosso coração e colocá-lo no controle das nossas vidas. E eu queria fazer uma reflexão com você, aliás, eu quero te fazer uma pergunta reflexiva. Você é cristão talvez há algum tempo, mas o quanto de controle de fato Deus tem sobre a sua vida? O quanto Ele determina realmente as suas escolhas? Quantas vezes você submete as suas decisões a Deus em oração? Quantas vezes você paralisou ou deixou de fazer algo porque Deus te disse para não fazer? Aliás, aqueles que pelo menos buscaram a Deus para ouvir uma resposta já deram um grande passo. Mas aqueles que nunca buscam a Deus para nada, na verdade, a não ser para uma coisa, para pedir para Deus abençoar os seus projetos, você não está tendo compromisso com o coração de Deus e a vontade de Deus para a sua vida quando você age dessa forma. Se você realmente quer recomeçar e quer viver uma vida diferente, você precisa que Deus controle a sua vida totalmente. É nisso que se baseia uma vida cristã, senhorio de Cristo. Como estou entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa desistir de controlar a sua vida. Você precisa entregar. É curioso porque a nossa geração, ela tem dificuldade de entregar a vida a Jesus de verdade. A gente entrega ela verbalmente, mas ela não está no controle do Senhor. Talvez a gente vá setorizando, criando compartimentos nos quais a gente diz: essa área aqui eu confio, essa área aqui eu não confio, essa área eu confio, essa área eu não confio. Se nós queremos viver algo sobrenatural com Deus, você precisa entregar tudo a Deus. E eu finalizo com uma parábola que o Senhor conta, Jesus conta. Deixa eu abrir aqui para eu ler com você. O Espírito Santo me lembrou dessa parábola agora. O Senhor, deixa eu ver se eu encontro. A parábola do jovem rico. O Senhor, Ele chama esse jovem
para entregar tudo, e esse jovem ele volta entristecido. É um retrato talvez um pouco fiel do que é o nosso cristianismo, porque nós estamos falando de um jovem que disse que obedecia os mandamentos, que fazia tudo, mas tinha uma área da vida dele que ele não confiava em Deus, ele não confiava em Jesus, porque quando Jesus disse para ele, então pega todos os teus bens, dá aos pobres e segue-me, a Bíblia diz que ele se afasta entristecido de Jesus. Os discípulos de Jesus questionam ele, e nós que deixamos tudo nessa vida, Jesus disse para ele que ninguém que havendo deixado pai, mãe, casa, filhos, filhas, por amor a Jesus, receberia nessa vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. O Senhor sempre está nos convidando a entregar tudo, para ter tudo dele. Aí você escolhe o seu tudo ou tudo de Deus. Os planos de Deus são maiores e maiores para a sua vida. Você precisa aprender a entregar a sua vida em plena confiança. Recomeçar sem decidir a andar na liderança do Espírito Santo é inútil, como declarou o salmista. Se você tentar edificar a sua casa sem que o construtor seja o Senhor, é inútil começar essa construção. Se você tentar guardar, vigiar, sem que o Senhor seja o guarda, é inútil essa vigilância. Não importa o que você faça, se Deus não for aquele que está no controle de todas as coisas no final das contas serão inúteis. Ele precisa estar no controle da minha e da sua vida. Definitivamente. Dá medo? Dá medo. É difícil? É difícil. Nós não vamos negar. Se não fosse assim, se não fosse difícil, qualquer um poderia ser discípulo de Jesus. Mas Jesus deixou claro que aqueles que não são capazes de renunciar não podem ser discípulos de Jesus. Não podem. E é assim, não podem. Eu sei que talvez, ao ouvir isso, o seu coração ele entre numa certa inconformação. Mas é a verdade. Você não pode ser discípulo de Jesus até que entregue tudo. E com isso eu não quero dizer que Ele te rejeita. Ele te ama e continua te aceitando. Mas para que você caminhe com Ele, você precisa entregar tudo. Para que você viva as promessas que Ele tem para a sua vida, você precisa entregar tudo. Você não pode usar Deus. Você tem que deixar que Deus te use. Mas você não pode usar Deus. Você não pode relegar Deus a uma posição secundária, porque quando Deus anda com você, você está colocando Deus a uma posição secundária. E é tudo que o diabo precisa. O diabo não precisa que você vire um satanista e que você renuncie e relegue a Deus publicamente. Ele precisa simplesmente, para tornar a tua fé inoperante, que você coloque Deus numa posição secundária na sua vida. Isso é suficiente para tornar você alguém que não é um cristão. É só colocar Deus ali como teu ajudante, como alguém que existe para te abençoar, como alguém que existe para validar os teus planos, para validar os teus desejos, e não como alguém que existe para governar a tua vida. Basta que você coloque Deus nessa posição secundária, para ser o suficiente para Satanás vencer. É suficiente, não precisa de muito. Não precisa nem fazer despacho de macumba, não precisa nem ir no cartomante, no tarô, não precisa nem fazer a cabeça do bode, nem acender a vela. Coloque Deus numa posição secundária. Isso está acontecendo desde o Éden. Porque quando Satanás ele está ali incentivando Eva a comer do fruto, ela está fazendo ela duvidar da posição de Deus ou querendo colocar-se acima de Deus. E quando ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu tirar Eva do jardim do Éden, do lugar de delícias. Nós estamos perdendo o lugar de delícias porque estamos colocando Deus numa posição secundária ao invés de ser Senhor da nossa vida. A decisão é sua. A verdade, uma vez exposta, veja bem, como é que funciona o cristianismo? Você vem para um culto, você ouve a verdade. E eu tenho certeza de uma coisa, porque o Espírito Santo testifica no meu coração. Você sabe o que eu estou falando é verdade. Você sabe. Agora, o que você vai fazer com essa verdade? É responsabilidade sua. Só existem dois caminhos. Olha como é que a gente fica numa encruzilhada. Ou eu tenho que... Se eu reconheço que o que está sendo pregado aqui é a verdade da palavra,
Só me resta um caminho aceitável, digamos assim: obedecer. A bem da verdade é que nós temos um outro caminho, é desobedecer, porém também nos conformar com os resultados da nossa vida. Não se queixe daquilo que você nunca semeou para construir. Não se queixe. Não se queixe da sua colheita. Reveja a sua semente. Só reveja a sua semente. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.